Alô, minha gente, como que vocês estão? Glória a Deus! Parece que nós gestamos e gestamos e gestamos e chegou o momento de nascer essa criança maravilhosa chamada Conferência dos Cinco Ministérios. Por muito tempo, várias pessoas estão trabalhando para que nós chegássemos aqui, neste momento, para nós estarmos com você nessa conferência maravilhosa. A Coalizão dos Ministérios do Brasil, uma organização que reúne homens e mulheres envolvidas com envolvidos com ministérios apostólicos, profético, evangelístico, pastoral e de mestre, e interdenominacional. Há algum tempo atrás nasceu em Brasília e hoje nós temos uma representatividade já em 17 estados e tem por objetivo fundamental estabelecer a visão que foi por onde a igreja iniciou, uma igreja apostólica com os 5 ministérios. Então, você hoje está participando da nossa primeira ferramenta para levar às pessoas o que é verdadeiramente uma igreja que funciona com 5 ministérios. Nós estamos aqui transmitindo pelo nosso site esta conferência e eu espero que vocês desfrutem o melhor que podem desfrutar daquilo que Deus quer entregar nesta noite e nesses 2 dias. Por isso, seja bem-vindo e eu quero declarar aberto agora a conferência dos 5 ministérios. Amém? Então, para nós abrirmos, nada como ler a palavra de Deus e fazermos uma oração. E eu quero chamar lá de Brasília o apóstolo Paniago, que vai estar lendo a palavra e nos dirigindo em oração. Apóstolo Paniago, seja bem-vindo. Fala para ele abrir o fone. Paniago, você está Deus, sim, pronto. Glória a Deus, queridos. É uma alegria, é um prazer poder estar com cada um de vocês aqui de Brasília, juntamente com o Coraiola, os demais irmãos. É uma alegria ver esse pontapé inicial da coalizão e, com certeza, grandes coisas Deus vai fazer nesses dias. Eu queria estar meditando com vocês no texto de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, que é o texto que fala basicamente aquilo que nós vamos desenvolver esses dias, né? Diz assim a palavra do Senhor: foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelista e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Com certeza, um dos objetivos principais da coalizão é isso, é cooperar com o corpo de Cristo na nação e desenvolver aquilo que Deus tem para nós como nação. Tenho certeza que nós estamos entrando hoje, profeticamente, em um tempo sobrenatural, com tudo isso que vai acontecer. Ele está orando com você, apresentando esse seminário diante do Senhor, a sua vida, você que já está conosco, ou você também que vai ver esse vídeo depois, que Deus possa estar te abençoando. Senhor, nós queremos entregar esta conferência nas tuas mãos. Queremos pedir que o Senhor possa continuar conduzindo, porque nós sabemos que até aqui o Senhor tem conduzido esta coalizão que o Senhor tem levantado na nossa nação, e te pedimos que o Senhor possa conduzir a cada um dos preletores, aqueles que estarão ministrando a tua palavra, e que as direções proféticas elas possam alcançar cada um daqueles participantes, e do início dessa conferência, cada um já possa ir identificando o seu chamado. Aqueles que ainda não têm claro nas suas vidas o chamado para o qual o Senhor tem feito na vida deles, que essa conferência também possa servir, Senhor, como algo para trazer entendimento aos teus filhos,
não só dos 5 ministérios, mas que cada um possa também sair entendendo o principal chamado na sua vida. Nós oramos e abençoamos cada preletor e cada participante em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos agora conhecer o nosso primeiro preletor. Apóstolo Ricardo Wagner, casado com Edneia Wagner, tem 3 filhos e 2 netos. Doutor na área de liderança, mestre na área de engenharia estratégica, pós-graduado em administração estratégica e em engenharia de qualidade e produtividade, bacharel em administração, professor de pós-graduação, empresário na área coureira calçadista, comunicação e imobiliária. Exerceu a função de secretário do Planejamento do município de Teutônia, no Rio Grande do Sul. Apóstolo fundador e líder sênior do Centro Apostólico de Teutônia. Exercendo seu apostolado na Rede Apostólica Cristã, fundador e deão da Academia Apostólica, é membro da International Coalition of Apostolic Leaders e vice-presidente da Coalizão de Ministérios do Brasil. É um dos conselheiros do Conselho Apostólico Brasileiro, autor de livros O Poder das Alianças e Um Novo Projeto de Vida. Foi o responsável pelo planejamento estratégico do município de Teutônia, recebendo um título emérito de cidadão teutoniense. Palestrante em empresas, associações, escolas e igrejas, preletor da Adonep. Um pouquinho o apóstolo Ricardo Wagner, ele que é lá de Veranópolis e está aqui com a gente. Então, Ricardo, desculpa, não é Veranópolis, é Teutônia. E eu não sei por que eu fui falar de Veranópolis. Nós temos amigos em comuns em Veranópolis. Pois é, por isso. Ricardo, eu sei que você tem sonhado, você tem feito tudo o que você pode para que haja uma transição, uma restauração na igreja, porque nós possamos caminhar com uma igreja de 5 ministérios. Verdade. Então, eu gostaria que agora você usasse esse seu tempo para contar para todos que estão aqui com a gente, contar um pouco da história da igreja e por que nós estamos neste trabalho de levar às pessoas o conhecimento do que é uma igreja apostólica e como que ela funciona com 5 ministérios. Pois é, Coraiola, sabe que esse é um tema caríssimo para mim, ou seja, um tema realmente que eu levo no coração de uma forma muito, muito, muito especial. Eu realmente tenho isso como uma missão na minha vida, que Deus me deu lá no passado e me deu um encargo sobre esse sentido. No meio apostólico, Coraiola, nós temos um conceito muito claro, que são as esferas de ação apostólica. As esferas de ação é onde as pessoas, onde os apóstolos têm autoridade. Paulo disse, por exemplo, que ele não estabeleceria igrejas, não construiria sobre um fundamento alheio, ele não colocaria nada sobre o fundamento alheio. Por quê? Porque ele diz que ele tem outras esferas de trabalho e ele não construiria sobre uma esfera que não pertencia a ele. Então, dentro do apostólico, nós temos esferas de ação e esferas de responsabilidade e, consequentemente, graça sobre essas esferas. Eu sempre gosto de olhar como Deus disse para Josué, Deus colocou e falou para Josué lá no início, ele disse, quando chamou Josué, quando Moisés havia morrido, ele estabeleceu os limites e disse para Josué exatamente os limites da terra. E esses limites que Deus havia dito eram os limites onde havia graça para eles trabalharem. E eles deveriam de ficar dentro dos limites, e ainda mais, Deus disse que ninguém poderia resistir a eles dentro desses limites, dentro dessa esfera, ninguém poderia resistir a eles. Então, Coraiola,
eu me sinto, tenho uma responsabilidade dentro do meu coração sobre esse processo justamente de restauração, esse processo que Deus tem levantado na igreja, de restaurar e colocar a igreja de novo no lugar e nas características que ela precisa colocar, precisa estar. Então, quero dar boas-vindas a todos aí, a gente tem uma audiência bem grande, bem-vindo todos. Eu creio que todos que estão ligados conosco nessa noite, amanhã vamos estar todo dia juntos, vamos estar falando sobre tantas coisas especiais que nós temos para falar nesse processo de restauração da igreja, desse processo dos 5 ministérios e desse processo de implantação da glória de Deus nas 7 esferas da sociedade. E nós estamos começando, essa noite tenho o privilégio de começar, então, quero dizer que sou de Teutônia, né, Coraiola, não de Veranópolis, e tenho exercido o ministério aqui na rede apostólica, tanto temos igrejas aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, daí depois lá para cima, Rio de Janeiro, Minas, e lá para cima também, Pará, estamos trabalhando muito, estamos trabalhando na Argentina, no Uruguai, agora estamos trabalhando em Portugal e até na Suíça estamos trabalhando. Então, Deus tem feito muita coisa, e nessa rede, a nossa rede provavelmente foi a primeira rede aqui do Brasil, para não dizer da América Latina. E eu me propus a falar nessa noite, para dar o start, para dar o passo inicial, sobre todo esse processo que nós vamos falar de 5 ministérios, mas nós precisamos entender um pouco da história, porque, estrategicamente, nós precisamos compreender de que nós, se não conhecermos o passado, não conhecermos de onde nós viemos e aonde nós estamos, mesmo que a gente queira ir para um outro lugar, queira avançar, nós temos dificuldade. Por que isso? Porque o conhecimento do passado e saber onde nós estamos agora nos dá base para nós irmos para frente. Eu gosto muito de usar um exemplo, é um exemplo tradicional que eu uso, e é um exemplo que aqueles que são estrategistas usam também, ou alguma coisa parecida como essa. Se agora vendassem os meus olhos e me levassem para qualquer lugar, para um campo aí afora, andassem 1 hora comigo na estrada e me colocassem lá no meio do campo. Se eu não saber aonde estou, eles podem tirar a venda dos meus olhos. Se eu não saber exatamente onde eu estou, eu posso até saber para onde eu quero ir. Eu quero ir para minha casa, eu quero ir para o meu lar, eu quero ir de volta. Mas se eu não sei onde estou, eu não sei se eu vou para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque eu não sei onde estou. Então, se nós não sabemos onde nós estamos, nós não vamos saber para onde nós devemos ir. Então, muito importante é nós sabermos onde nós estamos e como nós chegamos lá, para que a gente possa avançar. E quando nós falamos em 5 ministérios, estamos falando de uma coisa muito nova na igreja, praticamente com pouquíssima, quase nenhuma literatura em português e mesmo em outras línguas, mesmo em inglês. A literatura é muito escassa, né, muito limitada, e por isso há pouquíssimo conhecimento sobre esse assunto, e especialmente, não apenas conhecimento, mas também a prática disso é quase que inexistente. Então, nós temos que começar lá no início, na igreja, e avançando para nós sabermos onde exatamente nós nos encontramos hoje, para que a gente possa avançar e transformar essa igreja na igreja que nós estamos vivendo, numa igreja gloriosa. Eu sempre tenho dito de que Jesus vai vir buscar uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem mácula, né? Virgem pura, preparada para o seu esposo, Jesus Cristo, e todo mundo vai estar boquiaberta com a beleza dessa noiva quando Jesus
vier para as grandes bodas do Cordeiro. Então, a igreja não vai estar capenga, a igreja não vai estar limitada, a igreja não vai estar parcial, a igreja não vai estar pela metade, a igreja não vai estar fraca, a igreja não vai estar derrotada, a igreja não vai estar com vontade de fugir dessa terra, a igreja não vai estar com vontade de dizer, por favor, venha que não aguento mais. Pelo contrário, durante todo esse tempo, Deus tem trabalhado com a sua igreja, e cada ano que passa, essa igreja vai se tornando mais bela, mais linda, e Jesus ainda não veio, e Jesus não virá até que a noiva estiver adornada para as bodas do Cordeiro. Então, vamos ver como esse processo vem acontecendo, como ele aconteceu, e aonde nós chegamos até agora, para saber agora os passos para frente, aquilo que nós temos que saber, aquilo que está pela frente, mas nós não podemos avançar se nós não tivermos o entendimento de onde nós viemos. Então, começando lá no começo, no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado, ninguém sabe, a Bíblia não diz exatamente quando foi que a igreja deu start, mas vamos dizer que a igreja iniciou, foi no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, foi derramado, e agora capacitou a igreja espiritualmente para avançar com poder, com força. Jesus disse, fiquem em Jerusalém. Parece que algumas pessoas não ficaram em Jerusalém até que o Espírito Santo fosse derramado. Um exemplo disso talvez tenha sido Apolo, que tenha ido para Corinto, para Éfeso, a tal ponto que quando ele estava pregando em Éfeso, quando Paulo chegou em Éfeso, e Paulo pergunta para os discípulos que Apolo tinha feito, em que batismo eles tinham sido batizados, e eles disseram que tinham sido batizados, aqueles poucos discípulos que Apolo tinha feito, e eles disseram que tinham sido batizados no batismo de João Batista. Então, eles não tinham sido batizados no batismo que nós falamos de inserção no corpo de Cristo, mas sim num batismo apenas de arrependimento, e não num batismo de inserção, num batismo de aliança. E depois, ele pediu se eles tinham recebido o Espírito quando tinham crido. E a Bíblia fala que aqueles homens disseram, nem ao menos soubemos o que é esse tal de Espírito Santo. Então, Apolo não tinha conhecimento do que era o Espírito Santo, porque provavelmente tinha saído de Jerusalém antes do Espírito Santo ter sido derramado, a tal ponto que no livro de Atos, no início, não conta a história dele. Então, provavelmente ali foi o início, começou todas as coisas. Então, Paulo orou, ministrou sobre os efésios, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, começaram a profetizar, e agora a igreja, que tinha sido começada de forma parcial na cidade de Éfeso, agora ela foi restaurada na sua integralidade. E é isso que tem acontecido hoje. Muitas coisas foram pregadas até hoje na igreja e de uma forma parcial. Então, hoje, o que está acontecendo hoje na igreja é um processo muito parecido com o processo que aconteceu em Éfeso. Um processo que Deus tem trazido homens, apóstolos, profetas, para quê? Para restaurar e para trazer a completude daquilo que Deus deseja para a sua igreja. Quando a igreja iniciou, ela iniciou num cenário puramente apostólico. Não havia nenhum dos outros 5 ministérios, quais sejam profetas, mestres, evangelistas, pastores, não havia nenhum dos outros 5 ministérios aparecendo ali no livro de Atos dos Apóstolos, quando aconteceu o Pentecostes. Na verdade, se passaram muitos anos até que um próximo ministério apareceu. Então, nós precisamos começar a entender que o projeto da igreja, fundamentalmente, foi um projeto apostólico.
A igreja começou apostólica, só haviam os apóstolos, os 12 apóstolos de Jesus, e só haviam eles, e o próximo apóstolo que apareceu foi apenas depois lá de Antioquia, então, que nós vimos, mas Paulo diz que haviam alguns que tinham precedido ele no apostolado, então, provavelmente, haviam outros apóstolos depois dos 12 e antes de Paulo, mas nós não temos muita clareza sobre isso, quem são eles, mas, afinal, a igreja começou num espírito e num projeto e num cenário puramente apostólico. Ou seja, haviam apenas apóstolos. Então, esses apóstolos que estavam ali, eles criaram o projeto apostólico, ou seja, o projeto da igreja. Quando a igreja começou a avançar, quando a igreja começou a ir para frente, começaram a surgir a necessidade de agregar dentro desse projeto, agregar novos ministérios para ajudar os apóstolos a cumprir com esse projeto numa integralidade. Necessitaram os profetas. E agora a gente precisa entender bem, porque muitas vezes a gente confunde um pouco e pensa que os profetas eram pessoas apenas que profetizavam para as pessoas, porque nós temos poucos exemplos de profetas no Novo Testamento descritos como profetas. Talvez o melhor exemplo de profeta que nós temos no Novo Testamento seja Barnabé. Barnabé, ele é conhecido. Ricardo, seu áudio ficou mutado. Ui. Vamos lá. Então, vamos voltar. Barnabé, um filho da consolação, e agora Bar significa filho e Nabá significa consolação, mas é daí que vem a palavra profeta. Então, provavelmente, ele era um apóstolo, Barnabé, a Bíblia diz que ele era um apóstolo, mas talvez ele seja mais profeta que propriamente apóstolo. Ele é como nós chamamos, um apóstolo hifenizado, ou um ministério hifenizado. Ele é um apóstolo profeta, um profeta apóstolo. E aí, agora, Barnabé, estão me escutando? Eu acho que estão me escutando, né? Bem, então, Barnabé, ele era um profeta apóstolo. Pode continuar, que está tranquilo, viu? Ok, vamos lá, então. Então, Barnabé era um profeta apóstolo, e ele aí, nós podemos ver em Barnabé uma característica muito especial. Quando Barnabé aparece como uma equipe apostólica com Paulo, que eles foram enviados de Antioquia, sempre Barnabé está na frente. Sempre ele aparece como uma equipe, fala Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Depois de um tempo, o autor Lucas, ele muda e ele inverte essa sequência. Ele começa a chamar Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Por que isso aconteceu? Provavelmente Barnabé percebeu que Paulo tinha um espírito apostólico muito mais intenso que o próprio Barnabé, e que Barnabé era muito mais profeta. E quando nós vemos as equipes apostólicas, nós vemos fundamentalmente que elas eram compostas por apóstolo e profeta, e aqui se completaram os dois, Paulo sendo apóstolo e Barnabé sendo profeta. E agora nós vemos o que é que o profeta faz, o que ele está fazendo. Ele não apenas ele estava ali com Paulo, nós não vemos praticamente Barnabé profetizando literalmente para alguém, mas nós vemos Barnabé focando e vendo e ajudando e percebendo coisas
que o apóstolo, que é muitas vezes muito pragmático, que ele está focado na operacionalidade das coisas, ele não consegue ver. Por exemplo, ele conseguiu ver em Paulo, esse grande homem de Deus, e foi lá buscar Paulo, quando ninguém via, e ele foi lá e tomou Paulo e trouxe Paulo para Antioquia, enquanto os outros apóstolos todos estavam sequiosos, inclusive mandaram ele, Paulo, embora de Jerusalém, estavam com medo, não viram a graça que havia em Paulo, mas Barnabé foi lá para Tarso, e especialmente para pegar na mão e dizer, vem junto comigo. Barnabé, então, depois, ele também, enquanto Paulo não viu em João Marcos, que João Marcos era um homem que tinha um futuro, primeiro, sim, tomou ele junto consigo, mas depois, quando parece que João Marcos voltou da equipe apostólica, Paulo era muito objetivo, ele não queria mais, mas quem tomou de novo esse cara chamado João Marcos, quem pegou e tomou ele de novo foi Barnabé, e formou ele novamente, e depois Paulo usou esse homem. Ou seja, nós podemos ver que o profeta, ele é uma pessoa que vê além daquilo que se pode ver na normalidade. Ele está concentrado nas coisas espirituais. Ele está concentrado naquilo que não se vê com os olhos. Então, ele consegue perceber coisas, ele consegue ajudar, não apenas dizendo, olha, o profeta dizendo, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. Dizer isso para um apóstolo é quase que temerário, porque apóstolo, muitas vezes, ele é muito determinista, e ele não é um homem ou uma mulher, normalmente, que se facilmente moldável, porque ele, normalmente, é muito, muito focado. Então, o profeta é aquela pessoa que está do lado e vê e ajuda o apóstolo a ver as coisas e a tomar decisões naquilo dentro desse projeto apostólico. Depois apareceram os mestres. Na igreja, nós vemos que na igreja de Antioquia tinham apóstolos, não tinha no início, mas depois sim, mas tinha profetas e mestres, provavelmente aqueles 5 homens, eles eram o presbitério na igreja, que fala em Atos, capítulo 13, versículo 1, a Bíblia não diz que eles eram presbitério, mas provavelmente eram, e em Antioquia começou um projeto de igreja completamente diferente de Jerusalém. Mesmo que a igreja precisasse, e mesmo que a igreja tenha começado e precisasse ter começado em Jerusalém, porque ela precisava ter começado dentro do conceito que Deus tinha criado durante 2000 anos, o conceito judaico. Esse conceito ele precisava entrar na igreja. A igreja não podia começar dentro de conceitos gregos, ela precisava começar dentro de conceitos judaicos, e por isso precisava começar em Jerusalém. Mas os conceitos judaicos em Jerusalém impediram os próprios apóstolos de verem muitas coisas, os 12 apóstolos de Jesus, a tal ponto que até o capítulo 8, eles sequer saíram de Jerusalém. O capítulo 8 significa provavelmente 8, 9, 10 anos que eles estavam concentrados em Jerusalém. Apóstolo significa enviado. E eles não saíram de Jerusalém. Os enviados não saíram da onde eles tinham que sair. Nós vimos depois em Atos 8 que foram dispersos por causa da perseguição, mas os apóstolos, de novo, não saíram de Jerusalém. E eles não pregavam a ninguém, senão somente a judeus. Havia algumas coisas muito, vamos dizer assim, descoordenadas que estavam acontecendo em Jerusalém. Tudo estava concentrado nos apóstolos. A Bíblia diz que os apóstolos pregavam. Os apóstolos concentravam praticamente todos os posicionamentos, e o dinheiro e os recursos eram trazidos aos pés dos apóstolos. A Bíblia diz que os apóstolos, inclusive, eles distribuíam alimento
para as viúvas, eram eles que faziam isso até Atos, no capítulo 6. Os apóstolos é que realizavam os milagres. Os apóstolos, tudo eram os apóstolos que faziam. Ou seja, era o conceito inverso daquilo que é o apostolado. Porque o apostolado, ele é justamente o contrário disso. O apostolado significa uma pessoa, um homem, ou um ministério, que ele é, sobretudo, um formador. Alguém que é como um pai que prepara pessoas e multiplica pessoas. E isso, de fato, aconteceu, o conceito fundamentalmente apostólico, parece que aconteceu, e ele veio a existir, de fato, na cidade de Antioquia. Porque na cidade de Antioquia, quando Barnabé foi para lá, não tinha apóstolos lá. Não tinha, era tudo pessoas do povo que estavam operando milagres, eram tudo pessoas do povo que estavam operando lá na cidade, fazendo milagres, evangelizando. Não estavam apenas falando para os judeus, eram gente que estava cheio do Espírito Santo. E quando Barnabé chegou lá, Barnabé só disse: continuem fazendo aquilo que vocês estão fazendo, porque esse verdadeiramente é o conceito apostólico. Eles ficaram lá, Paulo e Barnabé, mais de um ano, e depois saíram e foram enviados como a primeira equipe apostólica no conceito não reativo, mas no conceito proativo, que foi enviada proativamente, sem que alguém pedisse, vem nos ajudar. Então, aí começou realmente o conceito apostólico, formar gente, enviar gente, os ministérios estavam operando, umas 5 pessoas que estavam ali, estavam vivendo, eram presbíteros da igreja, mas tinham ministérios também. Então, nós vemos que a igreja estava na sua completa operacionalização. John Eckert chama os crentes da cidade de Antioquia de proton believers, que significa, são os crentes próton, e próton significa os primeiros, os protótipos, aqueles que vão para frente, que justamente têm característica apostólica. Bem, nós vemos que, em função do projeto apostólico, começaram a surgir os 5 ministérios, e eles avançaram, e a igreja cresceu tanto. Quando nós falamos em Antioquia, nós falamos provavelmente onde Paulo e Barnabé estavam. Provavelmente nós estamos falando da segunda cidade mais populosa do Império Romano. Era uma cidade muito grande, enorme, uma cidade muito populosa, mais de 500 mil habitantes naquela época. E quando nós estamos falando que o evangelho cresceu, nós estamos falando que em pouco tempo chegou a 50, 100 mil crentes na cidade. E não era porque Paulo ou Barnabé estavam lá. Quando eles chegaram lá, já estava, a coisa já estava fluindo. E depois, quando foram levados, o evangelho Paulo saiu, começou a pregar o evangelho, por exemplo, para a cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade de 500 mil habitantes, era provavelmente a 3ª ou 4ª maior cidade do Império Romano naquela época. Nós sabemos que Paulo ficou lá 3 anos e meio. Dizem que quando Paulo saiu de Éfeso, dos 500 mil habitantes que tinha, 100 mil cristãos haviam já na cidade de Éfeso, no período de 3 anos e meio. Quando nós temos um escrito lá do Império Romano, que o imperador mandou o seu general para ver o que estava acontecendo no ano 101, 102. Esse general escreveu para o imperador Trajano, ele disse assim: aqui em Éfeso, os templos pagãos estão vazios, não tem ninguém. E os cristãos estão por toda parte. Dizem que no ano 100 já haviam mais de 50% de cristãos na cidade de Éfeso, ou seja, 250 mil cristãos. Se Paulo chegou no ano 62 na cidade de Éfeso,
Então, nós estamos falando 40, 30 e tantos anos depois, 50% da cidade de Éfeso, uma das maiores cidades, terceira ou quarta cidade maior do Império, já estava evangelizada e as pessoas estavam buscando e servindo a Deus. O evangelho cresceu de uma forma tão estrondosa, tão fantástica, e ele subsistiu de uma forma tão espetacular. Até que os primeiros apóstolos foram morrendo, e nós precisamos entender que eles deixaram, não haviam apenas os 12 apóstolos, Paulo, Barnabé, mas nós pelo menos temos um nome ou referência de 28 apóstolos no Novo Testamento. 14 que são os apóstolos de Jesus, começando por Jesus, que foi chamado de apóstolo, mais os 12 e depois Matias, que foi substituto de Judas, são 14. E, coincidentemente, nós temos outros 14, que são os apóstolos de Jesus, os apóstolos que a gente vê, que são os apóstolos do Espírito Santo, porque eles surgiram depois enviados e tomados pelo Espírito Santo. Então, coincidentemente, existem 14 que foram levantados por Jesus, que estavam ali, que eram os apóstolos de Jesus, que são chamados os apóstolos do Cordeiro, e depois 14 referência a outros apóstolos, dentre eles Paulo, dentre eles Epáfras, o Epafrodito, dentre eles Timóteo, dentre eles Tito, dentre eles nós vemos Barnabé. Então, haviam Júnias, que provavelmente era uma mulher. Então, nós temos uma referência de uma mulher que era apóstola também. Então, haviam muitos apóstolos, além dos 12 de Jesus, haviam muitos outros também, que a Bíblia nos faz referência. O que aconteceu depois dos apóstolos? Nós precisamos entender, e uma coisa vai ficar bem clara. Vamos entender uma coisa. Vamos olhar, por exemplo, para a cidade de Éfeso, que houve uma transformação muito grande. O templo de Diana foi completamente deixado de lado, e para se ter uma ideia, a história conta que o templo de Diana, que era muito grande, tinha quase que a extensão de 1 hectare de terra só de templo, 29 pilares de mármore e de granito, que tinham a largura de 1,20 m, maciços, de 19 metros de altura. Era um templo enorme. Depois, o tamanho da deusa Diana no fundo desse templo, que ela era feita de vários tipos de materiais, inclusive de ouro, e tinha 15 metros de altura. O tamanho da estátua de Diana. Afluía gente de tudo que é lado para lá, para essa cidade de Éfeso. E agora, o que acontece é que 50% da cidade, uma cidade riquíssima, uma cidade de uma intelectualidade muito alta, que tinha, Éfeso era uma cidade com um custo de vida altíssimo, porque havia uma riqueza muito grande nessa cidade. E essa cidade tinha sido tomada pelo Evangelho. Agora, a história nos conta que não havia nenhum, não foi construído nenhum, não tem relato de nenhuma construção de um templo ou de um lugar para o povo de Israel, para o povo de Deus se reunir. Em nenhum lugar na Terra, não há relato nenhum até o ano 300 e tanto, nenhum relato de uma construção como um templo, como um lugar para as pessoas se reunirem, porque elas se reuniam apenas nas casas. Então, imaginem quantas pessoas cabem numa casa. Se a casa fosse muito grande, 25 pessoas. Vamos dizer que cabiam 25 pessoas. E para caber 250 mil pessoas, nós estamos falando, agora fazendo o cálculo, dividindo 250 mil, vamos fazer aqui,
250 mil, dividido por 25, nós estamos falando que em 10 mil casas em Éfeso haviam reuniões. Nós estamos falando só em Éfeso. Agora, imaginem como isso tinha... Eu vou usar agora uma palavra do governador gaúcho. Imaginam como havia se espraiado o evangelho naquela época. O evangelho tinha tomado conta do império. Dizem que perto do ano 200, praticamente 50% de toda a população do Império Romano eram cristãos. Então, eles não havia construções grandes. Inclusive, agora foi destruído por esses grupos radicais que invadiram a Síria. Uma das raridades que nós temos, uma casa que servia de igreja, ou seja, servia de um lugar de reunião para o povo. Era porque se sabe que provavelmente é uma casa desses anos 200, porque era uma casa de 2 pisos, e nessa casa, a parte de baixo da casa estava tudo pintada com desenhos. Como não havia Bíblias impressas naquela época, eles ensinavam através de pinturas para lembrar das histórias que Jesus contou, das parábolas e assim por mais, e dos contos da palavra de Deus. E nas paredes dessa casa estavam todas cheias, na parte de baixo da casa, dessas pinturas. E essa casa foi destruída por esses grupos radicais, que era uma raridade que nós tínhamos, e agora, recentemente, foi destruída essa casa, parcialmente destruída, vem acalmar a agitação, e perdemos muitas vezes, uma da parte da história que nós tínhamos guardado ainda. Então, o que aconteceu? Com a multiplicação de igrejas, de casas, havia a multiplicação de líderes. E como nós não tínhamos, fundamentalmente, nós não tínhamos material, não tinha livros, não tinham Bíblias impressas. Logicamente que era passado de boca em boca. Se alguém poderia ter lido uma epístola, uma carta que Paulo escreveu, que João escreveu, que Pedro escreveu, seria muito feliz. E se multiplicaram e aconteceram muitas heresias. E isso, dentro da igreja primitiva, preocupou muito, muito. Então, surgiu uma coisa, e isso que surgiu foi no primeiro intuito de botar ordem. E disseram assim: o que é certo? Qual é a doutrina certa? Quem tem a doutrina certa de tanta gente que estava falando tanta coisa diferente? Então, Tertuliano, um dos pais da igreja, ele surgiu com uma ideia, e a ideia era a seguinte: quem é que tem a ideia certa? É aqueles que foram ensinados pelos apóstolos, pelos primeiros apóstolos, Paulo, ou especialmente os apóstolos de Jesus, ou seja, quem tinha sido ensinado por esses apóstolos, por Pedro. Então, eles tinham a doutrina correta. E ali começou a se criar uma ideia, e essa ideia se chama, se criou, que houvesse, a partir dali, só teria credencial doutrinário aqueles que tinham o ensinamento, consequentemente, dos apóstolos. Essa não é uma forma correta de terem feito essa ideia. Por que não? Porque então Paulo estaria fora, porque Paulo não foi instruído pelos apóstolos de Jesus. Ele mesmo diz: eu não fui instruído por eles. Eu recebi direto de Jesus, eu recebi direto de Deus. Então, essa doutrina, a doutrina de que houvesse
só credencial apostólica aqueles que tivessem ouvindo dos primeiros apóstolos. Esse ensinamento, essa doutrina, não é uma doutrina que pode-se dizer assim, correta, porque então nós teríamos que tirar os apóstolos, como Paulo, teríamos que tirar ele fora, porque ele não aprendeu dos apóstolos de Jesus. Então, isso foi que começou a causar um monte de problema. Agora, outra coisa que começou a causar um monte de problemas também foi o conceito que um outro pai da igreja começou a estabelecer na igreja, foi que, no início do segundo século, Dinácio, que também era um pai da igreja, que era um sucessor dos apóstolos, era alguém que tinha sido instruído pelos apóstolos. E agora, Inácio, que escreveu muitas cartas, ele começou a mudar o palavreado que se usava na igreja. Então, vamos entender um pouquinho o que foi que mudou depois disso. Ali começou a surgir uma coisa que hoje nós conhecemos por cessacionismo. O que é o cessacionismo? O cessacionismo é que se diz que quando cessaram-se os dons. E agora, por que é que cessaram-se os dons? E por que é que os apóstolos e os outros ministérios desapareceram? Então, vamos entender bem claro como é o conceito que Deus tem e como Deus desenvolve isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, tanto em toda a Bíblia, Deus é um Deus que sempre trabalha em equipe. Sempre. Deus é um Deus extremamente oposto à concentração de poder. Tudo o que é concentração de poder é o oposto a Deus. Deus mesmo, ele é uma própria equipe. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus criou o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Falhei, uma auxiliadora. Fez uma equipe. Primeiro o homem diz, não pode sozinho, não funciona. Depois depois Deus salvou o homem de novo com uma equipe, que foi Noé e sua esposa, seus filhos, suas noras, salvou com uma equipe. Depois, nós vemos sempre que Deus sempre vai trabalhando em equipe. Quando ele chama Moisés, a gente pensa que Moisés estava sozinho, mas lá no livro de Miqueias a gente vê que Deus diz assim, por em Miqueias ele diz assim, eu chamei Moisés, Arão e Miriam para conduzir o meu povo. Moisés não estava sozinho, Deus chamou uma equipe. E nós vemos em toda a Bíblia que sempre trabalhavam em equipes, nunca trabalhavam sozinhos. Quando Jesus veio aqui para a Terra, a primeira coisa que ele fez foi formar uma equipe. Quando os apóstolos, eles não saíam sozinhos, eles saíam em equipes apostólicas. Eles nunca saíam sozinhos. A Bíblia fala que Paulo estava uma vez sozinho. E quando Paulo esteve sozinho, na cidade de Atenas, e parece que Paulo não foi bem sucedido estando sozinho, e não ficou sozinho muito tempo, porque não conta que Paulo estabeleceu igreja quando ele estava sozinho. E quando ele estabeleceu a liderança da igreja também não é um pastor. Nunca se vê na Bíblia uma igreja com um presbítero, um pastor. Sempre se vê na Bíblia um grupo de presbíteros, por isso a Bíblia chamava de presbitério. Presbitério é o coletivo de presbíteros. Eu, por exemplo, praticamente nunca comissiono
apenas uma pessoa em uma igreja para liderar, para pastorear aquela igreja, sempre uma equipe, nem que seja o homem com a sua esposa, mas sempre uma equipe, nunca sozinho. Então, nós vemos na Bíblia que sempre Deus trabalha em equipe. E a igreja, quando Paulo foi estabelecer as igrejas, ele estabelecia presbíteros, ou seja, uma equipe. Isso funciona como? E aqui a gente pode aprender uma coisa muito importante. Esses presbíteros, eles eram iguais, não havia uma hierarquia dentro do presbitério, nunca houve biblicamente uma hierarquia. Na verdade, na Bíblia inteira, a Bíblia refuta o conceito de hierarquia. Eu vou falar de novo e pode chocar algumas pessoas agora. A Bíblia refuta o conceito de hierarquia. A Bíblia sempre defende o conceito de genealogia. Na hierarquia, se obedece por causa da ordem hierárquica. Por isso, é obrigado a obedecer àqueles que estão superiores, porque é uma ordem hierárquica, é uma obrigação obedecer. O sistema hierárquico ele funciona através de um poder, né, de obrigação das pessoas, porque aquele que é líder ele tem poder sobre aqueles que estão abaixo dele hierarquicamente. Na Bíblia nós nunca vemos isso. Nós sempre vemos o conceito de genealogia e só pode funcionar se houver honra. Não existe, o sistema de Deus não funciona se não houver um conceito de honra radicalmente. Então, na igreja primitiva funcionava assim. Agora, preste atenção. Aquilo que nós chamamos hoje de pastor, a Bíblia também chama de presbítero ou chama de bispo. Bispo, presbítero ou pastor, biblicamente, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Um é apenas usado como conceito de fazer com que a igreja seja pastoreada, mas a Bíblia, inclusive, nem chama nenhuma vez os líderes da igreja de pastores, chama eles de presbíteros, que literalmente significa anciões, e chama de bispos, que literalmente significa supervisores. Inclusive, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e 2, tem uma palavra ali que quebra todo o conceito que nós temos hoje, inclusive o conceito do catolicismo e o conceito de muitas igrejas hoje, que existe um bispo responsável por uma região. Isso não é bíblico, porque a Bíblia fala que em Filipenses havia muitos bispos, ou seja, ela usa o plural. Então, não havia um bispo por uma região, havia muitos bispos numa igreja. Por quê? Porque bispos e presbíteros eram a mesma coisa, e Paulo usava esse termo intercambiavelmente com presbítero. Agora, o que aconteceu e que descaracterizou e destruiu com os ministérios? Preste atenção. Quando os conceitos gregos entraram na igreja, a igreja perdeu a sua raiz grega, perdeu a sua raiz hebraica e começou a ser influenciada. E nós vimos toda a Bíblia, a luta de Paulo, e não só de Paulo, nós vemos ali a luta de Tiago, a luta de Judas, porque os conceitos gregos estavam entrando na igreja e deturpando os conceitos da igreja. Paulo, por exemplo, escreve a carta dos Colossenses só alertando sobre os conceitos gregos que estavam entrando na igreja. Judas escreve só isso. Paulo escreve para Timóteo muito sobre isso também. Agora, o que aconteceu foi que eles começaram a mudar, porque dentro do presbitério, eles substituíram aquele líder que, esse termo que eu vou falar agora não está na Bíblia, mas era o conceito que nós vimos que acontecia na Bíblia, que é um conceito chamado primo inter pares, ou primeiro entre iguais. Ou seja, todos os 12 apóstolos de Jesus, todos eles
eram apóstolos. Jesus nunca disse, tu é o apóstolo primeiro, tu é o segundo, tu é o terceiro, tu é o sênior, tu é o... Não, a Bíblia nunca diz que um era apóstolo presidente, outro era apóstolo vice-presidente. Nunca a Bíblia diz isso. Por quê? Porque todos eram iguais, apóstolos iguais. Mas todos respeitavam a Pedro como sendo o primo, o primeiro entre iguais, a tal ponto que a Bíblia diz assim, no livro de Atos, quando Pedro se levantou, os outros se levantaram junto com ele. Ou seja, ele era o primeiro, ele é que tomava a primazia, mas a Bíblia nunca faz distinção da nomenclatura. Agora, Irineu, um dos pais da igreja, começa a fazer distinção. E quando ele escreve as suas cartas, Irineu, ele começa a distinguir esse primo inter pares e ele começa a chamar esse cara de bispo. Pela primeira vez na história, Irineu foi aquele que começou a distinguir e colocar hierarquia dentro do presbitério da igreja. Ou seja, agora, o bispo é aquele que está, número 1, é o presidente, e depois tem alguns presbíteros embaixo do presidente. E agora começou o conceito hierárquico, ou seja, aquele que se tornou o principal do presbitério, não é agora mais alguém que tinha um dom, como o apóstolo Tiago, por exemplo. Ele era o apóstolo principal da igreja de Jerusalém. Ele era um presbítero como os outros presbíteros, mas ele tinha uma unção apostólica. Mas agora, Irineu, ele trocou a unção apostólica por um conceito de hierarquia grega. E agora, os bispos tomaram o lugar dos apóstolos numa igreja local, ou seja, numa grande igreja local. Agora, o que foi mais importante foi a hierarquia e não o dom. E logo depois, quando a igreja começou a se expandir e começou a ter, vamos dizer assim, em redor das grandes cidades, pequenas cidades começaram a ter as igrejas, quem é que foi que começou a supervisionar essas igrejas? Quem deveria de fazer isso? Biblicamente, os apóstolos junto com uma equipe apostólica. Paulo fazia assim. Por exemplo, ele mandou Tito, quando nós lemos a carta de Tito, Paulo diz o seguinte para Tito: Tito, eu te enviei para Creta para colocar as coisas em ordem, ou seja, a igreja estava com problemas lá, e Paulo disse, vai lá, coloca as coisas no lugar, coloca as coisas em ordem, e porque Tito fazia parte do ministério apostólico de Paulo, e ele era um apóstolo e ele estava numa equipe apostólica. Então, nós vemos que eram as equipes apostólicas que eram responsáveis por essas redes de igrejas, por supervisionar, por dar apoio, por confirmar, por levantar presbíteros nessas igrejas e levantar. Então, nós vemos muito claramente que eram dons, pessoas comissionadas com dons. E quais eram esses dons? Faziam parte dos 5 ministérios, especialmente apóstolos, profetas, mestres, esses que faziam praticamente parte das equipes apostólicas, eventualmente evangelistas também. Mas o que nós percebemos que, a partir de Irineu, o conceito de dons, o conceito de pessoas que tinham sido comissionadas porque elas tinham dons, Deus deu dons aos homens através de Jesus, pelo Espírito Santo. Agora, o dom ficou de lado e a hierarquia começou a entrar. E ao invés de serem os apóstolos que continuassem a supervisionar as igrejas ao redor nas cidades pequenas, e eles chamavam isso de dioceses, a Igreja Católica ainda chama isso de dioceses.
E nas dioceses, agora, o bispo, que era o primeiro dentro daquela igreja nas maiores cidades, em hierarquia, agora ele ficou responsável hierarquicamente por essas igrejas também pequenas que estavam, e as igrejas que estavam na sua diocese. E o que é diocese? Diocese literalmente significa região. Diocese literalmente significa isso, significa uma jurisdição, né? E a Igreja do Oriente, ela usa outra palavra, ela usa eparquia, mas diocese era que era usado na época. Então, a partir dali, o que aconteceu é que começaram a mudar tudo, mudar o conceito de dons, e aqui eu quero chamar a atenção que apóstolos não significam que eles são hierarquicamente superiores. Isso não existe, esse conceito na Bíblia. Não existe o conceito de hierarquia superior. Existe o conceito de eles ser os apóstolos, as pessoas comissionadas como sendo os primeiros. E aqui Paulo, quando diz Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, ele usa o conceito e a palavra próton. E essa palavra próton que vem desse conceito que é o iniciador, é aquele que inicia. Ele traz muito do conceito hebraico de primeiro. Vamos ver qual é o conceito hebraico de primeiro. Deus estabeleceu o alfabeto hebraico, e a primeira letra do alfabeto hebraico é o A, o Aleph. E essa palavra, essa letra A, também é número. Por quê? Porque no hebraico os números são letras. O A é número 1, o Bet, que é a segunda letra, é o número 2. Daí vem o número 3, número 4, número 5. As primeiras letras são os números. E agora, cada letra tem um símbolo. O primeiro símbolo da letra A é uma cabeça. E a cabeça é a cabeça de um touro com chifre de um boi. Isso significa o número 1, o primeiro, aquele que começa, aquele que inicia, aquele que tem força, porque ele é o número 1, aquele que gera, aquele que tem autoridade. Ou seja, todo o conceito de ser pai, todo o conceito de ser iniciador, todo o conceito de ser patriarca, está também dentro dessa palavra próton. Então, quando Paulo escreve em grego que Deus estabeleceu os apóstolos como prótons, ele está dizendo da onde vem a palavra protótipo. Ele está estabelecendo e está dizendo aqueles que começaram, esses, assim como foi Abraão que começou, essas pessoas, elas têm uma autoridade, elas têm uma graça, elas foram que iniciaram, por isso são os patriarcas, mesmo que tenham errado em muitas coisas, mesmo que Abraão tenha errado em muitas coisas, mesmo que Isaac tenha errado em muitas coisas, mesmo que Jacó tenha errado em muitas coisas, mesmo que José tenha feito uma usurpação de poder. Vou falar de novo. Mesmo que José tenha feito uma usurpação de poder lá no Egito. Por quê? Porque ele tirou todo o poder, todo o território e estabeleceu um conceito de concentração de poder ainda maior em torno do faraó, porque todo o povo perdeu suas terras. E mesmo que eles tenham errado de forma tão drástica em algumas coisas, e quando ele distribuiu e deu alimento para o povo, trocando pelas terras do povo, isso foi um erro drástico que José fez, ou seja, ele contribuiu com o sistema
que nós chamamos hoje comunista, tirou e destruiu a propriedade privada. Meu Deus do céu, algo terrível que ele fez. Mas, mesmo assim, Deus honra esses homens, porque foram os primeiros, mesmo tendo cometido erros. O que eu quero dizer é que, quando Deus estabeleceu e diz os apóstolos, ele está dizendo, eles são como aqueles iniciadores. E agora, eles são aqueles que começaram, que tiveram um dom, que tiveram uma graça, que tiveram que tiveram essa coragem, que tiveram essa autoridade, que tiveram esse poder. E por isso que o Dr. Peter Wagner, ele descreve que apóstolo é um homem a quem Deus deu muita autoridade. Bem, então, diante de tudo isso agora, a igreja agora perdeu os dons, e os dons desapareceram da igreja e foram substituídos pela hierarquia. Vou falar de novo. Os dons, que significa algo orgânico, algo vivo, uma graça de Deus, foi substituído por um conceito de hierarquia, de autoridade estabelecida pelos homens, e todo sistema hierárquico é um sistema corrupto. Por quê? Porque o sistema hierárquico, ele produz corrupção. Porque quem é mais amigo do rei, não importa se ele tem capacidade, se ele tem dom, se não tem. Então, os amigos do rei são colocados lá pelo rei. Ou seja, aí começou um sistema hierárquico dentro da Igreja Católica, continuou com esse sistema hierárquico. Quando, mais de 1000 anos depois, quando Constantino, no ano 300, ele estabeleceu esse sistema romano muito hierárquico, e isso perdurou pela Igreja Católica. Então, começaram a ter hierarquias fortes dentro da igreja, que se tornou a Igreja Católica. E quando veio Martin Luther, preste atenção, Martin Luther, ele definitivamente, ele rejeitou esse conceito. E agora, Martin Luther rejeitou muitos conceitos. A reforma mudou muitas coisas. Martin Luther, por exemplo, ele tirou o conceito de sacerdote de uma pessoa, ou seja, alguém que era um sacerdote para o povo todo. Agora, ele disse, o sacerdócio é de todos os santos, a tal ponto que Martin Luther escreveu um livro chamado Sacerdócio de Todos os Santos. Ele escreveu uma trilogia, e nessa trilogia, o segundo livro foi esse, o Sacerdócio de Todos os Santos. O terceiro livro fala sobre sermos reis. E Martin Luther, agora, ele acabou com o sistema hierárquico na igreja, tirou os bispos, porque ele entendeu que isso era diabólico, tirou o sistema de hierarquia na igreja e começou a dar um nome para aqueles que eram líderes da igreja. Ele deu o nome de pastores, porque a função desse líder era pastorear a igreja. Apesar de que muitos daqueles que foram liderar as igrejas são chamados de pastores, muitos têm, sim, o dom de pastor dos 5 ministérios. Mas muitos não têm esse dom. Muitos são evangelistas. Muitos, talvez, eram mestres e são mestres. Mas Martin Luther só trouxe de volta um conceito, o conceito de pastor. E todos os líderes da igreja, a partir de Martin Luther, começaram a ser chamados de pastor. Martin Luther entendeu muitas coisas. Ele tirou, e tanto que as igrejas da Reforma, elas, depois da Reforma, a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja reformada, todas essas igrejas não tinham o conceito de bispos, não tinham o conceito hierárquico. Não é o bispo responsável por uma diocese. Ou seja, Martin Luther aniquilou isso, tirou fora isso.
porque ele viu, ele entendeu esse conceito, ele tirou isso da igreja. Mas ele estabeleceu o retorno de um só dos ministérios que foram pastores. E isso perdurou por muito tempo, muito tempo, muito tempo. Mesmo a igreja sendo restaurada, Martin Luther restaurou a fé, Calvino restaurou o conceito de que nós precisamos trabalhar com a sociedade, e Calvino mudou a sociedade daquela época de uma forma poderosíssima. Depois nós vemos que cada um dos reformadores, Deus foi trazendo a igreja de volta para aquilo que caiu, começando ali pelo primeiro século, mas a grande queda da igreja mesmo foi com Constantino. E depois de Constantino, a igreja passou 1000 anos de trevas, foi um período terrível da igreja, né, em que a igreja estava corrompida. Dizem que sempre havia um remanescente. Alguns dizem que os anabatistas, que logo depois surgiram, nos anos 1600, que voltaram e trouxeram um batismo por imersão, né? Porque até Martin Luther, até Calvino, até os metodistas, o batismo era ainda, né, por aspersão. E daí veio Martin Luther, os batistas que trouxeram o batismo, né, por imersão. E depois vieram os adventistas, que começaram a falar da vinda de Jesus, e a igreja começou a voltar devagarinho, a restaurar tudo aquilo que tinha sido perdido, que Deus tinha criado lá no início, com os primeiros apóstolos, começou a restaurar. Como diz em Atos capítulo 16, Atos capítulo 3, né, versículo 19 até versículo 21, de que Jesus seria retido no céu até a restauração de todas as coisas. E essa restauração está acontecendo. Nós vimos essa restauração vindo, muitas coisas lindas acontecendo. Depois nós vemos, no final do século XIX, nos anos 1880, 1890, começou a restauração dos milagres, das curas. Dali surgiu o que nós conhecemos como a Andonep hoje, porque o grande líder da Andonep se envolveu nesse movimento fortíssimo quando começou o movimento de curas. Depois, no início do século XX, houve